Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo. Uma das principais coisas na substituição alimentar é saber dosar a quantidade correta quanto às substituições de farinha sem glúten. Por exemplo, o pão, que é um item muito difícil de ser preparado, por causa da quantidade de substituições que tem que ser feita para chegar no resultado esperado. E como vocês sabem, aqui no canal nós não utilizamos nenhum produto de origem animal, ovo e leite. E também nós não utilizamos farinha de trigo. E já faz algum tempo que eu venho tentando fazer um pão vegano e sem glúten. Algumas vezes o pão que eu fazia ficava maçudo, consecutivamente uma pedra. Outras vezes ele ficava esfarelando, parecendo uma farofa. E eu não desisti, eu continuei tentando, até chegar no resultado do que vocês vão ver aqui hoje. Neste vídeo eu quero te ensinar a preparar um pão caseiro de forma vegano e sem glúten, e que também fica macio. Vem comigo que eu vou te ensinar. E para começar a preparar o nosso pão caseiro, eu vou começar misturando os ingredientes secos. Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de fubá, meia xícara de farinha de amêndoas, 1/4 de xícara de fécula de batata, meia xícara de açúcar demerara e 1/4 de xícara de polvilho doce. 2 colheres de sopa de farinha de linhaça, meia colher de sopa de psyllium, 1/4 de colher de chá de goma xantana, 15 gramas de fermento biológico seco. Agora vamos misturar bem essas farinhas. Bom, estes foram os nossos ingredientes secos. Agora eu vou colocar aqui 300 ml de leite vegetal. Aqui eu estou usando leite de coco. E eu também vou colocar meia xícara de óleo de coco derretido. Agora eu vou deixar essa massa descansar por 40 minutos. Mas antes de levar essa massa para descansar, eu vou cobrir a nossa vasilha com papel filme. Se você tiver uma vasilha que já tenha tampa, não tem problema, você pode usar a tampa da sua vasilha mesmo. O importante é que ele fique bem tampadinho. Enquanto a nossa massa está descansando, eu quero dar algumas dicas para vocês. A panificação sem glúten ela é diferente da panificação tradicional. Isso porque as farinhas sem glúten elas são mais secas e por isso a sua massa do seu pão sem glúten ela precisa de mais umidade. Como assim mais umidade? Vamos lá. Isso também vai depender de região para região. Se você estiver numa região mais seca, depende de onde você mora, a sua região é uma região mais seca. Então, você vai precisar hidratar e ver a sua massa, o aspecto dela, se ela precisa de mais umidade ou não. Agora, se você mora numa região mais úmida, pode ser que a sua massa não precise de tanta água, de tanto líquido. Então, na hora que você faz a primeira fermentação, ou seja, os 40 primeiros minutos que você tira a sua massa, você olha o aspecto dela. Se ela estiver rachada, você vai ver que ela precisa de um pouquinho mais de umidade. E se ela estiver com muita umidade, porque você também consegue ver aquela película de água por cima da massa, quer dizer que a sua massa está muito úmida. E o que eu faço nessa situação? A massa seca é mais fácil de corrigir colocando água
ou leite vegetal. No caso da massa mais úmida, com mais quantidade de água, é mais difícil de corrigir. Por quê? Porque qual é a farinha que você vai utilizar para corrigir aquela massa? Você pode utilizar a farinha que você estava usando antes. No caso aqui, eu estou utilizando o fubá. Eu posso ir colocando o fubá aos poucos, mas é muito mais difícil corrigir neste caso. E outra coisa também vai depender do dia, da temperatura que você está vivendo aí no momento na sua cidade, no local onde você mora. Vamos ver como é que a nossa massa ficou? E após descansar por 1h30, este é o resultado da nossa primeira fermentação. E esse é o resultado da nossa massa. Eu percebo que ela não está tão úmida, mas eu também percebo que ela não está tão rachada. Você vê uma massa lisa e uniforme. Mas ela fermentou. Mas ela está um pouco seca. E aqui eu vou corrigir esta umidade da massa, como eu falei para vocês, acrescentando leite vegetal. Aqui eu tenho mais 100 ml de leite vegetal e vou colocando aos poucos e mexendo. E eu também vou colocar 10 gramas de sal. Você consegue perceber que a nossa massa está mais úmida e brilhosa? Agora eu vou transferir a massa para uma assadeira retangular. A minha assadeira é de fundo falso, mas se você não tiver uma assadeira como esta, não tem problema. Aqui eu também untei a minha assadeira com azeite e o fubá e vou transferir essa massa para cá. Espalhe bem. Agora eu vou partir para a segunda fermentação com a massa dentro da forma. Aqui ela vai ficar por uns 30 a 40 minutos enquanto o nosso forno aquece. E após 30 minutos da segunda fermentação, este é o resultado da massa na forma. E para finalizar, eu vou colocar sementes de linhaça e chia antes de levar para assar. Agora eu vou levar o nosso pão de forma caseiro para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Depois de ter ficado por 40 minutos no forno, o nosso pão de forma já está pronto. Gostou desse vídeo? Curta e se inscreva no canal.